Devemos confiar em Deus em meio às adversidades, porque é dele que vem o livramento. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 3. Salmo 3. Verso 1. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Em que circunstâncias esse salmo aqui foi composto? O sobrescrito, o subtítulo, logo acima aí, abaixo do Salmo 3, você pode conferir, indica uma ambientação precisa aqui. Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Esse título aqui, ele faz referência ao capítulo 15 do segundo livro de Samuel e os capítulos subsequentes também, onde nós lemos a conspiração de Absalão contra seu pai Davi. Absalão planejou um golpe de Estado que atraiu muitos homens do seu país. Em resumo, a história é essa daqui, narrada no capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Absalão usou a seguinte estratégia: ele se colocou no caminho, à porta da cidade de Jerusalém, e abordava aqueles que iam à cidade para se aconselhar com Davi. E ele fez isso por alguns anos, até que conquistou a lealdade daqueles homens, e numa cidade chamada Hebrom, ele traiu o rei de Israel. E aí Davi, quando soube dessa rebelião, ele fugiu do palácio na calada da noite, e aí ele foi acompanhado por alguns seguidores fiéis, e desde então ele passou a fugir da fúria do seu filho. A traição para Davi aqui foi tão dolorosa que as Escrituras nos apresentam, neste mesmo capítulo, a dramática cena do rei chorando, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Davi sobe ao Monte das Oliveiras e lamenta com os seus seguidores que o acompanhavam a traição do seu filho Absalão. Nesse salmo em questão aqui, portanto, Davi apresenta o seu apelo a Deus mediante essa situação de perigo. Algumas considerações aqui sobre esse Salmo 3. É a primeira oração do livro de Salmos e o primeiro salmo atribuído a Davi. Esse salmo aqui é considerado um salmo de lamento pessoal, uma categoria que inclui outros salmos, como o de 7, o 13, 17, 22 e outros. Esse salmo aqui, penso, ele não é superado por nenhum outro no que se refere à expressão de confiança em Deus. Nós podemos dividir esse salmo aqui em 4 partes. Os versículos 1 e 2 destacam a queixa do salmista. Ele está cercado de inimigos. Os versos 3 e 4 expressam a confiança de Davi em Deus. Os versos 5 e 6 descrevem a experiência da fé triunfante de Davi, que alcança paz de espírito em meio à tribulação. E finalmente, nos versos 7 e 8, Davi clama a Deus por vitória e bênçãos. No versículo 1, nós lemos: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. A oração do salmista aqui começa de forma abrupta com a palavra Senhor.
Como Pedro afundando no mar, lá em Mateus 14:30, Davi não tem tempo aqui de passar por uma extensa liturgia, não tem tempo de fazer rodeios. Ele está em perigo e clama a Deus. A queixa aqui é de um pai com o coração partido, reclamando da multidão de inimigos. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 12, nós lemos que o número de partidários do golpista Absalão só aumentava. Você pode conferir esse texto, segundo Samuel 15, 12. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. No versículo 6, aqui desse Salmo 3, nós podemos ter uma medida mais aproximada, mais exata, da expressão muitos, que Davi coloca aqui nesse versículo 1 e 2. Verso 6 do Salmo 3. Não me assustam os milhares que me cercam. Davi aqui ele não está exagerando. Não é uma figura de linguagem, embora ele utilize esse recurso muitas vezes nas suas poesias. Lá em 2 Samuel 17, 24, voltando para o segundo livro de Samuel, nós lemos que todos os homens de Israel, a maioria deles, se uniu ao exército de Absalão contra Davi. Segundo Samuel 17, 24, Davi tinha chegado a Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui, Deus, a rebelião do meu filho Absalão já basta para partir o meu coração. Mas os meus conselheiros, os meus oficiais, os meus amigos desertaram os seus postos. Como se multiplicaram os meus adversários e as minhas decepções, Senhor. É isso que Davi, em outros termos, está dizendo no versículo 1. Mas não apenas o número dos inimigos de Davi aumentou, mas também os adversários estavam utilizando a pior arma na hora da angústia. Versículo 2. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. A pior mentira que os inimigos de Davi poderiam usar é dizer que Deus não está interessado em salvar seu povo. Eles não estão dizendo aqui que Deus é impotente para salvar Davi. Uma paráfrase mais moderna capta bem o sentido desse versículo aqui, traduzindo da seguinte maneira: tantos estão dizendo que Deus não está interessado em me salvar. Os inimigos de Davi acreditavam que Deus o havia abandonado. Davi, entretanto, ele tinha consciência que havia dado base para essas acusações que os seus inimigos faziam, pois ele adulterou com Batseba, vocês lembram? E matou seu marido Urias para esconder o seu pecado. Isso você pode conferir, caso queira anotar, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nesse versículo 2 aqui do Salmo 3, portanto, os inimigos de Davi estão indicando indiretamente o pecado dele. Um exemplo mais vivo disso daqui, dos inimigos de Davi lançando na cara o seu pecado com Batseba, está registrado no segundo livro de Samuel. Você pode conferir, capítulo 16, do verso 5 ao 8. Segundo Samuel 16, do verso 5 ao 8. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Na sequência do texto aqui, nós lemos a palavra selá, ou interlúdio em outras traduções. Em algumas traduções, essa palavra nem aparece, é suprimida. Essa daqui é a primeira vez das 71 vezes que esse termo aqui aparece no Saltério.
Selá é um termo musical cujo significado é incerto. É mais provável que indique uma pausa na cantoria dos hinos, e essa pausa é preenchida pelos instrumentos. O termo geralmente indicava a transição de uma estrofe para outra, ou que ia ser introduzido um novo e importante pensamento. Então, isso daqui é um sinal litúrgico. A interpretação mais plausível é que seja pausa, medite, reflita. Que lição nós podemos tirar aqui desses 2 primeiros versículos? A mais amarga de todas as tribulações é ser levado a duvidar que não há ajuda em Deus para nós. Já não bastasse o sofrimento, a mais amarga tribulação é ser levado a duvidar que não há ajuda em Deus para nós. Ser abandonado pelo Pai, ou pelo menos achar que foi abandonado pelo Pai, é pior do que ser menosprezado pelos homens, como no caso aqui estavam fazendo com Davi. Nesses períodos críticos de incredulidade, no entanto, nós não devemos considerar apenas a multidão de problemas e dúvidas que vem sobre nós, mas fazer um selá, uma pausa, parar e meditar sobre quem Deus é. E foi isto que Davi fez aqui. Davi poderia ter mergulhado no desespero, entrado em crise de ansiedade, gerando medo, descontrole, mas, a despeito de todas as acusações infernais que Davi recebia, ele expressa a sua confiança em Deus no versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Davi não se deixa abater, irmãos, com facilidade. Mesmo ele sabendo que está em perigo, ele ergue os olhos acima das dificuldades e, pela fé, olha para o Senhor. Ele lembra que Deus é um escudo para protegê-lo, como protegeu Abraão em Gênesis 15:1. Promessa do Senhor: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Além de escudo, nós lemos aqui que Davi diz que Deus é a sua glória. Deus é a fonte da glória de Davi. Embora Absalão tenha transformado a honra e a dignidade de Davi em vexame. Apesar dessa cruel traição do próprio filho, Davi olha para Deus e vê que, embora ele estivesse sendo expulso de Jerusalém em meio a desprezo, desdém, ele voltaria com triunfo ao seu trono, de cabeça erguida, porque Deus havia prometido no 2º livro de Samuel, capítulo 7, do verso 8 ao 11. 2 Samuel 7, 8 a 11. O compromisso de Deus, aqui é importante dizer, era com a sua promessa, com a sua palavra, não com Davi necessariamente. 2 Samuel 7, 8 a 11. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deus havia prometido que livraria Davi de todos os seus adversários. No versículo 4 do Salmo 3, retornando ao Salmo 3, nós lemos o seguinte: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui: Deus, os meus inimigos estão me insultando em alta voz. Então eu erguerei a minha voz a ti, e o meu clamor se elevará acima de todos os clamores e acusações dos meus inimigos. Eu fui deixado
eu fui forçado a deixar o meu trono, mas o Senhor permanece inabalável, assentado no trono de Israel. Pois o monte Sião, o santo monte, é o lugar da sua habitação, e de lá tu tens respondido às minhas orações, embora eu não esteja reinando em Israel. É assim, irmãos, que a fé responde aos problemas. Os problemas clamam, mas o grito da voz angustiada dos filhos de Deus pedindo socorro perfura os céus. O clamor dos servos de Deus em perigo é mais forte e mais alto que o barulho infernal que os problemas fazem. Pois há alguém, o nosso Senhor, no santuário celeste que nos ouve e responde graciosamente às nossas orações. Na sequência, ainda nessa estrofe, nós temos outro selar, pausa, descanse em Deus, mesmo sob provação. Como diz o antigo hino, em Jesus refugiado, nada tenho que temer. Terceira estrofe, versículos 5 e 6, Davi descreve aqui a sua fé triunfante, conforme já dito, que alcança paz de espírito em meio à tribulação. Versículo 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ansiedade aqui teria mantido Davi andando de um lado para o outro, esperando que o inimigo aparecesse a qualquer hora. Davi tinha tudo para ficar alarmado aqui, mas ele conseguia dormir bem, incrivelmente, ele conseguia dormir bem no acampamento de batalha, embora milhares quisessem matá-lo e expor seu corpo como troféu. Ao mesmo tempo, a tranquilidade de Davi, irmãos, não significa que ele estava livre de ansiedades, crises de pânico, mas sim que as ondas implacáveis da ansiedade eram aliviadas por meio da oração, no esconderijo do Altíssimo, em providência doce, segura. As mãos de Deus eram o seu travesseiro, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Salmo 127, 2. Davi me faz lembrar Jesus repousando em meio à tempestade, Marcos 4, 39. E Pedro dormindo na prisão, Atos 12, 6. E essa quietude no coração do homem só vem pela fé, irmãos. Somente pela fé em Deus. Está muito acima da capacidade natural do homem. É Deus quem sustenta o homem acima de todo o pânico, mediante situações de conflito, e é Ele quem tem que receber toda a glória por causa disso. No versículo 6, a ousada fé de Davi encara os seus oponentes agora. Davi é como um soldado que está afivelando a sua armadura para a batalha. De cabeça erguida, ele diz, verso 6, não me assustam os milhares que me cercam. Em outras palavras, pode não haver meio de fuga. Podem me rodear como os caçadores circulam um animal, mas o nome do Senhor dos Exércitos furará o bloqueio. Não importam quantos sejam os problemas. Em conexão com esse versículo aqui, eu me lembro da célebre frase do reformador escocês John Knox, e eu tenho anotado na capa de uma outra Bíblia minha. O homem com Deus está sempre em maioria. No verso 7, Davi clama a Deus, se volta a Deus em oração, porque Davi é sábio o suficiente para não se aventurar nessa batalha sem oração. Verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Algumas traduções colocam os verbos do versículo 7 no passado. A Almeida Revista Atualizada, por exemplo, diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Em outros termos, seria mais ou menos assim, o Senhor me salvou tantas vezes, então por que me abandonaria agora? Outras versões, no entanto, como a Nova Versão Internacional, que é a que eu estou usando aqui,
considero essa oração como um pedido de vitória no presente. De qualquer forma, o ponto é que Davi tinha fé para acreditar que se o Senhor se levantasse, tudo iria ficar bem, não importa as circunstâncias, e que embora os seus inimigos fossem como animais selvagens, Deus poderia humilhá-los, deixando-os com as mandíbulas desdentadas. Com esse pedido aqui, Davi está demonstrando zelo pela glória de Deus, irmãos, e não uma atitude meramente vingativa. O que está em jogo aqui nessa situação é o nome de Deus. E se Deus não socorresse os seus servos, haveria razões para o caráter de Deus ser questionado, e Davi certamente tem em mente isso daqui. Mas se Deus salvasse o justo, ele receberia o louvor de todos os homens, e a gente pode conferir essa regra no Salmo 58, 10 e 11. Salmo 58, 10 e 11. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Disso daqui, nós podemos extrair a sublime lição de que quando estamos sob provação, calúnia, traição, em períodos críticos da nossa vida, o zelo pela glória de Deus deve invalidar o desejo de bem-estar pessoal ou de vingança. A glória de Deus é o mais importante. Lembro que o pastor Heiker orou várias vezes aqui ao longo da pandemia, numa situação adversa, para que Deus exaltasse o seu nome, para que Deus fosse glorificado no meio dessa situação. E não necessariamente o nosso bem-estar pessoal, embora desejamos que o mundo esteja em paz. No versículo 8, Davi agradece antecipadamente pelo pedido de livramento que ele fez no versículo 7, conforme nós já conferimos aqui. Verso 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. O perigo iminente, expresso lá no início do Salmo, se transformou em louvor aqui nesse último versículo. Davi iniciou esse Salmo empregando uma linguagem de elevado estresse, e aqui no final ele termina louvando a Deus. Ele diz na parte A do verso 8: do Senhor vem o livramento. O missionário Jonas reconheceu a mesma coisa no ventre do grande peixe. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. De fato, o livramento de Davi veio com a morte de Absalão durante a batalha na floresta de Efraim. Davi teve a brilhante estratégia de conduzir os exércitos inimigos para batalhar dentro da floresta, porque ele acreditou que assim poderia derrotar os seus adversários. E aí Absalão, filho dele, nessa batalha, montado em uma mula, passou pelos galhos de uma grande árvore e ficou engatado pelo pescoço. Assim ele se tornou presa fácil para o exército inimigo, conforme nós podemos conferir em 2 Samuel 18, 14 a 16. 2 Samuel 18, 14 a 16. E Joabe disse: não vou mais perder tempo com você. Ele aqui está falando para Absalão. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Apesar da brilhante estratégia de Davi de travar a batalha na floresta de Efraim, Davi se recusou a dar o crédito da vitória a ele e deu toda a glória a Deus pelo livramento que ele havia recebido. E aí, em seguida, no desenrolar dos fatos, Deus restaurou Davi ao seu trono, conforme ele havia prometido, segundo Samuel 19, 14. E mais adiante, ele permitiu que Davi reunisse todos os recursos necessários para construir o templo
Você pode conferir isso em 1 Crônicas 22, 29. E aí nós lemos na parte B do versículo 8, na Nova Versão Transformadora. Abençoa o teu povo. A gente nota aqui que Davi, ele também se recusou a cultivar qualquer ressentimento contra o seu povo, mesmo o seu povo tendo o traído. Em vez disso, ele pediu que Deus estendesse as suas bênçãos, a sua salvação ao seu povo, bem como Jesus e Estevão abençoaram os seus algozes. Finalizando esse salmo aqui, nós temos aqui o último selá, a última pausa. E neste selá, nós somos convidados a fazer uma pausa e meditar na gloriosa verdade de que a salvação vem do Senhor e é bênção exclusiva para o seu povo. Neste selá, nesta pausa, nós somos convidados a parar e considerar que neste salmo há muito mais do Senhor de Davi do que do próprio Davi. Neste selá, nós somos convidados a meditar, elevar o coração e nos alegrarmos, porque a salvação de Davi e de todo o povo de Deus só é possível graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi traído, perseguido pelo seu próprio povo e morreu na cruz, desamparado, debaixo de trevas. Ele dormiu não um sono tranquilo, mas o sono da morte, e foi traspassado pela lança dos seus adversários. Mas o Senhor Jesus venceu a morte e esmagou a cabeça do dragão e arrebentou a mandíbula das feras do inferno. Dele vem o livramento e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O livramento de Davi só é possível por causa de alguém que não recebeu o livramento e padeceu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É nele que nós devemos confiar e dele vem o livramento. Devemos confiar em Deus em meio às adversidades, porque é do Senhor Jesus Cristo que vem o livramento e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Amém.